Capítulo 8. A chegada na colônia espiritual Renascer. O aeroporto de Renascer era uma obra de arte das mais raras que eu presenciara até então. Após deixarmos a pista de pouso, deparei-me com um suntuoso pavilhão de arquitetura invejável. Sua extensa cobertura curvilínea, composta por uma malha hexagonal, serpenteava sobre nossas cabeças, alcançando uma venerável distância. Logo abaixo, uma camada vitrificada a acompanhava, permitindo a entrada da cálida luminosidade exterior. Devido às diferentes leis físicas presentes em nosso plano, a estrutura pairava no ar, sem qualquer elemento de sustentação. Um verdadeiro colosso para os amantes da boa arquitetura. Encantados pelo gracioso pavilhão, caminhávamos por seu amplo espaço, em companhia de algumas dezenas de criaturas, um panorama não muito diferente dos agitados aeroportos terrestres. Por suas paredes translúcidas, era possível observar a imensa pista de pouso com excêntricas aeronaves de características inusitadas. Todo o entorno me impressionava sobremaneira. Percebendo meu olhar curioso, o mestre David forneceu-me mais instruções sobre os meios de transporte disponíveis em Renascer. A administração local disponibiliza veículos planadores para seus habitantes. Eles podem transportar maior ou menor número de indivíduos, conforme a necessidade. No caso de veículos menores, podem ser dirigidos pelos próprios usuários. Já os coletivos, por serem equipamentos mais complexos, são conduzidos por motoristas treinados. Ainda assim, todos contam com tecnologia de navegação autônoma, na qual se insere o endereço desejado e o veículo segue sua rota até o destino. Possuímos um sistema integrado de uso de veículos em Renascer. As viaturas concentram-se em pontos específicos da cidade, como garagens coletivas. E, ao contatarmos a central por meio de dispositivos especiais, requisitamos um veículo até nossa localização. O veículo desloca-se autonomamente de sua origem até nós, como um chofer que busca seu passageiro. Não percamos tempo, chamarei nosso veículo agora, concluiu David descontraídamente. Notei que David trazia consigo um pequeno aparelho, semelhante aos modernos celulares da Terra, porém tecnologicamente mais avançado. Ele acionou o diminuto instrumento de formato cilíndrico que projetava um feixe luminoso a partir de um pequeno orifício, como uma lanterna. O feixe formava uma imagem holográfica no espaço, e David, manualmente, tocava na imagem para selecionar o que desejava. Utilizando o dispositivo, ele escolheu os veículos disponíveis e inseriu o endereço de busca. Todo o processo parecia muito natural para ele. Ao finalizar a pesquisa, comunicou-nos: "Ótimo, nosso veículo já está a caminho. Trata-se de um pequeno planador capaz de conduzir 4 pessoas. Dada a velocidade com que percorre o espaço, estará aqui em poucos minutos", concluiu David, em tom informativo. E assim aconteceu. Em poucos minutos, nosso planador aportou à nossa frente. O veículo era esférico e envidraçado, semelhante ao que usáramos recentemente, mas menor em proporções. 2 passageiros acomodavam-se na frente e 2 atrás, lembrando os veículos terrestres. Assim que entramos, David acionou o controle da máquina, que projetava holograficamente um painel luminoso. Ele inseriu o endereço e configurou o veículo em navegação automática. Brevemente alçamos voo, volitando a poucos metros do solo para não interferir no trânsito dos pedestres. Viajávamos em velocidade reduzida para que apreciássemos a cidade ao nosso redor. Cabe aqui uma sucinta descrição do que presenciei. Diversos níveis de navegação veicular estavam definidos no trânsito de Renascer conforme a velocidade do planador. Estávamos no nível mais baixo da escala de navegação, enquanto, acima de nós, observávamos inúmeros veículos circulando. As linhas de trânsito eram definidas por tubos virtuais, visíveis na tela projetada do veículo. Nossa aeronave navegava dentro de um tubo específico, enquanto, paralelamente, outros tubos guiavam diferentes veículos ao nosso redor. Contemplava também as modernas e esguias edificações, que se erguiam a alturas veneráveis. De formatos variados, os arranha-céus uniam-se ao alto por pontes aéreas, vencendo imensos vãos. Passeávamos em frente às vidraças transparentes dos edifícios, numa paisagem estonteante que lembrava os mais modernos filmes de ficção científica da Terra. Em seu interior, divisávamos a intensa circulação de indivíduos em trabalho profícuo e contagiante. Em meio à profusão de novidades que encantavam meus olhos, tratei de sanar algumas dúvidas com David.
David, como está organizada a cidade de Renascer? Poderia refrescar-me a memória, pois não trago em mente as informações necessárias? Claro, respondeu David com bom ânimo. Nossa querida urbe possui formato circular. Em sua zona central, encontram-se os sítios administrativos do governo local e seus diversos ministérios, onde muitos moradores trabalham. É por onde passamos agora, o que explica a presença de múltiplos edifícios modernos. As moradias dos habitantes de Renascer, por sua vez, localizam-se ao redor da cidade, afastadas do centro. Contamos ainda com vários bosques e praças que funcionam como zonas de lazer para a população. Como podes perceber, a arborização é bastante presente, sendo uma diretriz do governo local para proporcionar bem-estar e qualidade de vida. Todos os serviços funcionam muito bem por aqui, como transporte e lazer, entre outros, finalizou David educadamente. Poderia fornecer mais informações sobre a administração local? Indaguei, curioso. Como estão segmentados os ministérios e a estrutura governamental? Sim, é um assunto de extrema importância, respondeu David com atenção. Primeiramente, é preciso entender a função de Renascer no organograma terrestre como um todo. Estamos localizados numa zona privilegiada do astral da Terra. Vivenciamos atualmente o início da transição planetária, na qual ocorre uma massiva transmigração de almas rumo ao nosso planeta. Muitas delas aportam aqui em nossa cidade. Outros tantos espíritos, tendo concluído exitosamente suas experiências na Terra, têm sido escalados para emigrar em direção a outras esferas, passando também por nossa urbe. Diante desse panorama global, Renascer cumpre, desde o final do século XX, a importante atribuição de ser uma zona de entreposto entre a Terra e sistemas estelares vizinhos, ora recebendo imigrantes recém-chegados de outros orbes, ora acolhendo companheiros candidatos ao egresso da Terra. Assim como nós, várias cidades do astral têm operado, contribuindo nessa fase crucial do desenvolvimento planetário. Para cumprir os desígnios do alto, foram necessárias significativas adaptações administrativas, principalmente a criação de departamentos coordenativos que gerenciem a recepção e o envio de espíritos a outras esferas. Portanto, a principal incumbência de Renascer atualmente é viabilizar a massiva encarnação de extraterrenos, preparando-os adequadamente. Não é à toa que nossa cidade se chama Renascer, pois devemos contribuir com muitos renascimentos na Terra, a fim de promover a transmutação de nosso amado planeta. Outro ponto focal de nossa administração é a transmigração estelar dos espíritos ascendidos, rumo a moradas de bonança e beatitude, encontrando aqui as bases preparatórias para tanto. É preciso salientar que espíritos renitentes no mal também se preparam para a transmigração rumo a mundos de sofrimento, como a Terra foi até então. Aqueles que não atingiram o desenvolvimento espiritual necessário têm sido direcionados a tais habitações inferiores. Ressalto que trabalhamos sempre respeitando as ordens do governo superior planetário, que estipula funções para as cidades conforme as aptidões e capacidades de cada uma. São chegados os tempos de profunda transformação nas almas da Terra. É preciso que o amor divino habite o coração das criaturas. Embora nosso Pai nos tenha regalado inúmeras oportunidades de renovação moral e crescimento, frequentemente notamos o endurecimento dos espíritos em posturas egoístas e conflituosas, ignorando as bênçãos que vertem do alto. Nosso planeta precisa renascer, e as criaturas que não renascerem com ele, infelizmente, terão de se desenvolver em outras moradas, mais compatíveis com seu avanço moral. Finalizou David em tom de lamentação. As explicações de David ecoavam fundo em meu ser, refrescando minha adormecida memória espiritual. Vislumbres dessas informações iluminavam-me o íntimo. Embora minha filosofia terrestre não abordasse diretamente a questão da grande transição, de alguma forma, minha alma se afinava com esse assunto. Certamente, minha jornada terrena acontecera com o intento de contribuir para o despertar das criaturas, induzindo-as aos sublimes sentimentos de fraternidade e cooperação. Nada mais justo que me encontrar agora em Renascer, a ditosa colônia espiritual, cuja função é preparar criaturas para renascerem num orbe sofrido, convidando a comunidade terrestre à transformação íntima que não podemos negligenciar. A curiosidade também me visitava.
Queria logo conhecer os ditos irmãos das estrelas, que contribuiriam em nosso processo regenerativo. Onde estariam estabelecidos em renascer? Como seriam as escolas preparatórias? Como tudo se operava? Dei vazão ao meu ímpeto e tratei de questionar David a respeito. David, são informações interessantíssimas. Percebo o perfeito encaixe das peças de minha encarnação. Creio que adentrei a fisicalidade com esse divino propósito de contribuir para o despertar das massas. Tão logo me permita, gostaria de visitar as escolas preparatórias dos estrangeiros e também conhecer os grupos que se preparam para deixar o planeta. Certamente, Savi, ponderou David serenamente. Em momento oportuno, terás acesso a tudo o que requeres. Estejamos acomodados primeiramente e organizaremos visitas com esse fim. Terás tempo para arrefecer teus ardentes questionamentos. Seguimos nossa viagem, contemplando a bela cidade de Renascer. Meu coração se aquecia ante as novas descobertas e perspectivas. Quão agraciado pela providência divina me considerava naquele momento.